Ao longo da nossa vida, precisamos fazer várias escolhas que envolvem desde assuntos mais simples até os mais complexos. Por isso, muitas vezes ficamos em dúvida sobre qual é o melhor caminho a seguir. As pessoas cristãs geralmente buscam agir de acordo com a vontade de Deus. Sendo assim, é fundamental entender qual é a vontade dele e também ter paciência para esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Mas para aceitar ser guiado por Deus, é necessário ter um relacionamento com Ele. Fazer da oração e da leitura da Bíblia um hábito é um passo essencial neste processo. Também é preciso crer na promessa de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Apesar disso, muitas pessoas não querem abrir mão dos seus desejos e esperam que Deus aprove todas as suas vontades. Mas você já parou para pensar que na oração do Pai Nosso, pedimos para que seja feita a vontade de Deus? E como descobrir qual é a vontade de Deus? A Bíblia tem a resposta. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Que bom é saber que você está ali do outro lado da tela. Que bom é ter este encontro sempre, onde através da palavra de Deus encontramos a vontade de Deus. Descobrimos o caminho que Deus tem preparado para nós. Que bom é saber que milhares de pessoas, neste momento, estão sempre buscando fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Parabéns por esse desejo que você tem. É o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Bem-vindo a seu programa Está Escrito. Estamos juntos mais uma vez, com muita gratidão no coração e com disposição para, uma vez mais, escutar a voz de Deus, a palavra de Deus falando para a nossa vida. Você já sabe que em cada programa eu apresento o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Mas também sei que você ainda não pediu o seu DVD. Então, é este o momento para que você possa solicitar ao nosso número de WhatsApp, que é o DDD 12 982 44 4449. Vou repetir mais uma vez, é DDD 12 982 44 4449. Manda uma mensagem para nós dizendo estou assistindo o programa Está Escrito e eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. É de graça, você não vai pagar nada, nada, simplesmente vai chegar até a porta da sua casa, até as suas mãos para assistir esse maravilhoso material. Tem 15 temas importantíssimos para nos ajudar sempre no nosso crescimento espiritual. Você já sabe que estamos numa série muito especial falando sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou para os discípulos e através deles chega até nós. É a oração do Pai Nosso, a oração mais repetida, a oração mais aprendida, a oração que milhares de pessoas fazem todo dia. Mas estamos aprendendo que cada frase, cada expressão tem muito para nos ensinar, muito para aprender e muito para viver. Por isso, nesse momento vamos abrir a palavra de Deus. Eu sei que você está pronto, está preparado e, como sempre, antes de abrir a Bíblia, vamos abrir o nosso coração e vamos falar com Deus através da oração. Pai querido, obrigado porque neste momento milhares de pessoas estão assistindo o programa e todos nós temos disposição no nosso coração
de obedecer, de escutar, de obedecer, de fazer a tua vontade. Por isso, hoje vamos abrir a tua palavra e que teu Santo Espírito possa falar para a nossa vida de maneira pessoal, porque tu conheces nossas lutas, nossas dificuldades, nossos desejos, nossas vitórias, nossas derrotas, conheces tudo, mas também conheces o mais profundo desejo que temos de sempre fazer a tua vontade. Por favor, abençoa a família, a pessoa que está assistindo o programa e que tuas promessas possam ser derramadas sobre essa pessoa e que hoje tuas bênçãos possam chegar até o jovem, até essa pessoa que está assistindo o programa. Vamos abrir a tua palavra sabendo que teu Santo Espírito vai nos falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Sabe que o relacionamento muito lindo, muito íntimo, é o relacionamento de um bom pai e um bom filho. Eu gosto muito de ver especialmente aqueles encontros onde, por causa de circunstâncias, o filho e o pai estão longe por algum tempo. Mas gosto de ver sempre desse encontro, que é muito lindo, né? Esse encontro onde você abraça seu pai, a sua mãe, com muita força, dizendo, eu tive muita saudade de você e eu quero estar sempre ao seu lado. E sabe, eu acho que nossa maior satisfação, nossa maior alegria vai ser quando todos nós possamos abraçar ao nosso pai, quando todos nós possamos beijar a nosso pai, quando todos nós possamos ver face a face ao nosso pai. Esse pai que hoje sempre oramos, hoje sempre pedimos, hoje acreditamos nele por meio da fé, mas um dia vamos a ver face a face. E eu sonho com esse grande dia. Mas enquanto Jesus não volta, todos nós temos que confiar em Jesus. Todos nós temos que confiar na palavra de Deus. E todos nós temos que correr até os braços de Deus, assim como uma criança corre para os braços do pai cada vez que ele se sente ameaçado por alguma coisa. Ele sabe que nos braços do seu pai tem segurança, tem conforto, tem tranquilidade. Às vezes nós temos muitos problemas, atravessamos por muita crise. Nesse momento temos que correr, temos que tomar a mão de nosso pai e dizer, somente ao teu lado eu posso ter segurança. Nós temos que acreditar e ter esse comportamento, nós temos que ter essa intimidade com o nosso Deus. Muito bom. Nós estamos aprendendo que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, em primeiro lugar, que nós temos que ter um bom relacionamento com Ele. Um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Mas também na oração encontramos 6 pedidos. Os primeiros 3 pedidos têm que ver com nossa espiritualidade. E nós já vimos aqui neste programa que o primeiro pedido que aparece na oração é santificado seja o teu nome. Significa que nós temos que honrar o nome de Deus, que o nome de Deus vai ser santificado em nossa vida. E também já estudamos sobre a importância do nome de Deus. O nome de Deus sempre é uma promessa para os filhos de Deus, para aqueles que acreditam nele, porque seu nome também aparece para satisfazer todas as nossas maiores necessidades. Muito bem. Agora, o segundo pedido que aparece na oração do Pai Nosso está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 10. E diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe que dos 6 pedidos, esse pedido é muito especial. Porque todos nós queremos sempre fazer a nossa vontade. Todos. Cada vez que nós vamos para Deus para pedir alguma coisa,
nós estamos pensando que Deus vai agir, vai fazer como nós queremos. E às vezes não entendemos, não queremos compreender, não queremos aceitar a vontade de Deus. Nossa visão, que é muito limitada, às vezes nos leva a pensar que Deus não escuta nossas orações, simplesmente porque Deus não age como nós queremos. Ele não faz o que nós queremos, Ele faz a sua vontade. A oração não é para obrigar a Deus a fazer nossa vontade. A oração nos ajuda a aceitar a vontade de Deus. Mas aceitar a vontade de Deus, e melhor, fazer a vontade de Deus, não é fácil, não. E por isso que Jesus diz assim: antes que na oração apareça, faça-se a tua vontade, o segundo pedido é: venha o teu reino. Agora, qual é a relação entre os dois pedidos que agora estamos olhando aqui no texto? O segundo pedido é: venha tu reino. E o terceiro pedido é: faça-se a tua vontade. Vamos juntar esses dois pedidos e vamos ver hoje o que Deus quer para nós. Tá bom? Então, no programa passado já vimos como nós podemos honrar o nome de Deus. Mas esse segundo pedido de santificado seja teu nome nos prepara para o terceiro pedido: venha o teu reino. Você sabe que esse é o maior pedido que todos nós, os seres humanos, fazemos todo dia. Cada vez que chega tragédia à nossa vida, morte, cada vez que enfrentamos crise, cada vez que nosso coração está feito pedaços, cada vez que enfrentamos a traição, cada vez que nós estamos envolvidos no conflito, cada vez que olhamos para o mundo, a maldade, a corrupção, a dor, tudo isso, e o nosso coração tem um desejo que tudo isso acabe. Que tudo isso tenha que terminar. Não aguentamos mais tanta dor, tanto sofrimento, tanta coisa que está acontecendo. E ali o nosso coração está: oh Deus, por favor, acaba com tudo. E quando nós pedimos isso, na verdade estamos dizendo: venha o teu reino. Porque o reino onde nós estamos é um reino de corrupção, de maldade, de dor, de sofrimento. Nós queremos que este reino já acabe, porque todos nós almejamos o reino de Deus. Venha o teu reino. E a Bíblia fala sobre a existência de dois reinos: o reino do mal, o reino do bem, o reino das trevas, o reino da luz, o reino de Deus. Mas também Jesus falou que este mundo está sob o domínio do príncipe das trevas. Olha só, o livro de João, capítulo 12, verso 31. João, capítulo 12, verso 31, diz assim. João, capítulo 12, verso 31, Jesus diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus fala sobre o príncipe deste mundo, falando sobre o diabo. E como o diabo chegou a ser o príncipe deste mundo? Você sabe que o diabo, ele acredita que ele é o dono deste mundo? Mas ele não é o criador, ele é usurpador. Ele tem domínio neste mundo porque o ser humano deu para ele o domínio. O ser humano colocou a sua vontade ali na vontade do diabo. Por isso Jesus falou no João capítulo 8, verso 44, vós pertencem a vosso pai, o diabo, porque vocês almejam, têm desejos no seu coração, assim como seu pai, o diabo. Olha só,
Agora, ele é o príncipe deste mundo. Então, ele faz todas as coisas acontecer, coisas ruins acontecer. Para quê? Para que você possa dar as costas a Deus, para que você possa duvidar do amor de Deus. Mas um dia, esse reino terá um fim. Por isso, nossa oração é: venha o teu reino. E como é o reino de Deus? O reino de Deus tem uma realidade presente e uma realidade futura. A realidade presente é que o reino de Deus está onde Jesus é aceitado como rei. Por isso, se você aceita no seu coração a Jesus Cristo como aquele que governa a sua vida, como aquele que conduz a sua vida, como aquele que tem o controle da sua vida, então você está vivendo no reino de Deus. Onde Jesus é rei, ali está o reino de Deus, porque Jesus estabelece o seu trono. E Deus quer ter seu trono ali, na sua mente, no seu coração. Isso se chama o reino da graça. O livro de Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus falou sobre esse reino. E é impressionante que nas parábolas que nós encontramos, Jesus sempre começava dizendo assim: o reino dos céus é semelhante. E ali colocava a maioria das parábolas. Mas olha só o verso 17 do capítulo 4 do livro de Mateus. Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse reino, em primeiro lugar, está no coração de aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Então, o trono desse reino está na sua vida. O território desse reino está no seu coração. Mas esse reino tem uma realidade futura. Isso se chama o reino de glória. E o reino de glória se estabelecerá quando Jesus volte para a terra, leve seus filhos para o céu por 1000 anos e logo desce a Nova Jerusalém e a terra seja restaurada. E o reino de Deus será eterno, será para sempre. E você é chamado para participar, para viver nesse reino de glória. Mas para que você possa participar e possa viver no reino de glória, você primeiro tem que aceitar o reino de graça, onde a graça de Deus chega para a sua vida e restaura o seu coração. E eu gosto muito de falar sobre isso, sabe por quê? Porque a diferença do reino de graça e o reino de glória é o seguinte: o reino de graça, Deus restaura o seu coração. E o reino de glória, Deus restaura a terra, a sua totalidade, porque Deus vai eliminar para sempre o pecado. E eu gosto muito disso, porque eu quero participar do reino de glória, do reino eterno. Mas para isso, você e eu temos que aceitar a Jesus hoje como rei em nossa vida. No trono do seu coração tem que estar Deus. Ele tem que restaurar a sua vida. Ele tem que mudar o seu coração. Ele tem que mudar o seu caráter. Ele tem que mudar os seus hábitos. Ele tem que mudar a sua vida e preparar você para o momento onde Jesus volte e aconteça a glorificação. Então, no reino de glória entrarão aquelas pessoas que foram restauradas pela graça de Deus, transformadas pelo poder de Deus e preparadas para o momento da glorificação, que vai acontecer quando Jesus volte para a terra. Venha o teu reino. Primeiro tem que ser restaurado o nosso coração, porque logo Jesus vai voltar aqui para estabelecer seu reino eterno, onde a terra vai ser restaurada para sempre. Por isso,
você não rejeite a graça de Deus. Aceite a Jesus como Rei da sua vida. E o que significa aceitar a Jesus como Rei em nossa vida? Aqui vem a seguinte parte da oração. Faça-se a tua vontade. Significa uma submissão total de nossa vida para a vontade de Deus. Você tem que someter sua vontade para fazer a vontade de Deus. Se você pertence a esse reino, você tem que aceitar as regras que tem esse reino. As regras que coloca esse rei. A vontade do rei. E a vontade de Deus está aqui na palavra de Deus. Sabe que coisa eu gosto? Se Deus é o meu Pai e Ele é o Rei, você e eu somos príncipes de Deus. Eu gosto muito dessa ideia. Mas nós temos que viver de acordo à vontade de Deus. Você está seguindo seus desejos ou está fazendo a vontade de Deus? Você já repassou todas as suas crenças? Se tem um fundamento na palavra de Deus? A Bíblia, no livro de Apocalipse já apresenta aqueles que não entrarão no reino de Deus. E olha só, o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7 e verso 8, diz assim: o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quanto, porém, os covardes, olha só, quem está no primeiro na lista? Os covardes. Logo, os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, eles terão parte no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, eles não têm parte no reino de Deus. Você já percebeu que quem é colocado ali no primeiro na lista é o covarde? Que é o covarde? Aquele que não tem coragem hoje de submeter sua vontade para a vontade de Deus. Aquele que quer fazer somente seus desejos. Aquele que rejeita a Deus na sua vida. Aquele que fuge de Deus. Aquele que fecha o coração para Deus. Aquele que não tem coragem para enfrentar, para afrontar ali as coisas que nessa vida atrapalham para que tenha um relacionamento com Deus. Mas você pode ser vencedor em Cristo Jesus e a vitória começa quando você abre a porta do seu coração, quando há um verdadeiro arrependimento na sua vida. Porque o reino de Deus não é para pessoas perfeitas. Não, é para o pecador arrependido, para o pecador que precisa da graça de Deus, é para aquele que se sente miserável, para aquele que se sente longe de Deus. Estou falando para alguém que sente que sua vida está suja, que sente que está muito longe de Deus. Estou falando para alguém que é ladrão, para alguém que já cometeu aborto, para alguém que já cometeu assassinato. Estou falando para alguém que cometeu muitos erros na sua vida. Olha, as portas do reino estão abertas, mas você tem que aceitar a Jesus no seu coração. E você tem que fazer a vontade de Deus. Você acha que todos os religiosos vão entrar no reino de Deus? Não. Então, não é suficiente que você vai para uma igreja. Não. Você tem que fazer a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? A Bíblia apresenta qual é a sua vontade. Como eu tenho que viver. Os mandamentos, os 10 mandamentos que estão na palavra de Deus, que eu tenho que guardar, porque é a vontade de Deus. Que coisa eu tenho que comer, porque eu tenho que cuidar meu corpo, porque é o templo do Espírito de Deus. Aqui na palavra de Deus está expressada a vontade de Deus. E sabe uma coisa? O livro de Mateus, capítulo 7, verso 21 e verso 22,
Olha só o que diz Mateus capítulo 7. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, nem os milagres que você possa fazer ou participar pode dar a segurança que você vai participar do reino de Deus. Por quê? Porque você tem que seguir a vontade de Deus. Quando você está dizendo venha o teu reino, está pedindo que Jesus volte logo. Mas também você está dizendo: Senhor, eu estou preparado fazendo a tua vontade. Você está preparado para o reino de glória? Você já aceitou a Jesus no seu coração? Você lembra do ladrão que estava ao lado direito de Jesus? Aquele que disse a Jesus: lembra-te de mim quando venhas no teu reino. Ele aceitou no seu coração a Jesus como rei. Ele se arrependeu de seus pecados. E ele teve certeza que um dia, pela graça de Deus, vai entrar no reino de glória. Então, não importa quão pecador você se sinta nesse momento. Não importa as coisas que você já cometeu na vida. Não importa. A partir desse momento, vai para Deus e diga assim: e Deus, meu Deus, perdoa meus pecados. Eu quero ser guiado por teu Santo Espírito. Eu quero fazer a tua vontade. E, por favor, lembra-te de mim quando venhas no teu reino. Porque eu quero ser parte do teu reino. E você sabe qual é o maior sonho de Deus? É que você esteja no seu reino para sempre. Mas para isso, você tem que agora, neste momento, permitir que Jesus seja o rei da sua vida. Você tem que submeter sua vontade à vontade de Deus. Submissão é a palavra-chave. Você não tem que fazer seus desejos, sua vontade. Você não tem que fazer a vontade de uma igreja, de um pastor, a vontade do sacerdote, a vontade de um homem. Você tem que fazer a vontade de Deus. Então, por favor, lembre uma coisa: o reino de Deus está preparado para você. Mas a partir de hoje, faça a vontade de Deus que está aqui na palavra de Deus. Escute a palavra, obedeça a palavra e siga o que a palavra de Deus diz. Você está disposto? Vamos orar. Pai querido, queremos que a tua palavra esteja em nosso coração. Queremos fazer a tua vontade, porque um dia queremos estar no teu reino. Por isso, aceitamos em nosso coração a Jesus Cristo. Queremos que Jesus estabeleça o seu trono em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o programa. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. E lembre, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.